Olá, amigos! Que semana tivemos, hein? Fala a verdade. Se você tem um relacionamento difícil com o cliente, se você já tentou de tudo, se aquele cliente está te tirando a saúde mental ou até mesmo a saúde física, não se esqueça que é sempre possível rescindir um contrato. A gente vai falar sobre isso hoje e eu vou contar causos. Vou contar aquela coisa do repertório do que já aconteceu por aqui. Mas vamos aos recadinhos antes então da gente entrar nesse assunto. Olha, tô cansada até agora. Se você não sabe do que eu tô falando, nós tivemos nas últimas 2 semanas uma sequência de lives aqui no canal chamada Decola Arquiteto, que é um mini curso gratuito que eu ofereço de tempos em tempos antes das inscrições do meu curso pago Arquitetura na Prática. Agora as inscrições já acabaram e a gente volta à normalidade neste canal. Nem tão normal assim. Por quê? Porque haverá mudanças. O que temos de mudança? Toda quarta tem vídeo aqui no canal, certo? Certo. Isso continua assim. Com uma pequena diferença. Quarta sim, quarta não, o vídeo vai ser uma live. Oh, meu Deus! Exatamente. Então se você tá vendo um videozinho gravado, é quarta não. Se você tá vendo um vídeo ao vivo, é quarta sim. Toda quarta sim, às 4h40 da tarde, vai ter live aqui. A live vai durar até 1 hora, mais ou menos. E quem vai escolher o tema da live são os meus alunos do Arquitetura na Prática. Mas você que tá aqui inscrito do canal, que inclusive já deixa um likezinho pra mim. E se inscreve, se você tá passando aqui de bobeira, se inscreve. Botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, nem precisa pagar R$1. É de graça mesmo, pode apertar o botãozinho, tá? São meus alunos que escolhem o tema, mas você pode assistir e aproveitar toda quarta sim. Ai, Mira, não estou entendendo. Se hoje você está vendo este vídeo na quarta-feira, quarta que vem é quarta sim, porque sempre que tem vídeo gravado, a gente não tem vídeo ao vivo. Deu para entender? Ficou claro agora? Pois é. Todos os vídeos gravados ficam sempre disponíveis aqui para você. Volte quantas vezes você precisar. Os vídeos ao vivo já são um pouquinho diferentes. Quando a gente tiver uma live aqui, ela vai ficar disponível no canal por 1 semana. Depois eu vou retirar o conteúdo, que vai ser sempre muito, muito rico, então esteja ao vivo. E aí eu vou colocar esse conteúdo exclusivamente na plataforma dos alunos da Arquitetura na Prática. Combinado? Então essas são as mudanças que estamos visualizando neste canal daqui pra frente. Agora vamos pro vídeo de hoje. Mira sincerona. Eu vou contar pra vocês uma história específica. Eu não tenho muitas histórias de rescisão de contrato. Felizmente, eu acho que foram umas 5 rescisões aí em 11 anos de história. É pouco, né? Mas teve uma que me marcou bastante. Por quê? Porque a gente tava ao longo de quase 1 ano tentando todas as nossas ferramentas, todas as nossas possibilidades para agradar o cliente. E esse também foi um erro, pode ser tema para outro vídeo. Mas na tentativa de agradar o cliente a qualquer custo, a gente fez muito mais do que a gente devia. E aí o cliente nunca estava satisfeito. E aí nessa, quando a gente de fato encerrou o ciclo, finalizou e entregou o projeto executivo, ele não se conformou. Ele queria mais. Mesmo que o contrato dissesse que não haveria revisão e tal, ele não se conformou do fato de eu ter dito, encerramos aqui o nosso ciclo, tá aqui o projeto finalizado. E por coincidência, na verdade, a gente concluiu o projeto executivo antes de um recesso de final de ano para justamente finalizar aquele ano sem aquele angu, sabe? Sem aquele caroço de angu na nossa vida. Muito bem, então o que a gente fez? Entregou o projeto, disse que estava finalizado e entramos de recesso. E em recesso, ninguém respondia a ele. E ele não se conformava de não receber suas respostas às suas demandas, ainda que eu tivesse avisado que estávamos de recesso. Ao longo dos 15 dias aproximados de recesso, houve muitas mensagens, mas muitas mensagens. Ligar ele não ligava, porque né, a gente já tinha esse trato, eu não atendo mesmo ligação, então ele mandava constantemente mensagens e a gente via que ele cada vez mais incendiava, sabe? Ele estava colérico, porque ele não recebia as respostas, não era aquilo que ele queria, embora o projeto estivesse
super detalhado, com a entrega finalizada, de acordo com o contrato. Enfim, mas uma questão dessa pessoa. Pra você ter noção, a gente mudou o projeto quase 11 vezes, porque ele não se decidia. Então ele estava viciado em pedir a gente fazer. Quando eu falei que não ia ter mais nenhuma mudança, que aquilo ali era o final, ele não se conformou. Quando a gente voltou do recesso, eu tratei de ler as mensagens dos últimos 15 dias. E eu não precisei ir muito longe. Já nas primeiras ficou nítido, assim, um desrespeito total e absoluto. E certas palavras eu não engulo. Pra mim não tem volta, sabe? Esse negócio de, foi da boca pra fora, eu não acredito muito nisso, tá? Então, pense direitinho quando você for falar qualquer coisa, porque se você falou, tá dito. E pro cliente é a mesma coisa. Então, pra mim não tem esse negócio de foi da boca pra fora, me arrependi, não sei. Não, pra mim é muito complicado. E ele não tava arrependido, não. Ele tava querendo ofender a gente mesmo. Quando eu vi que aquelas mensagens estavam naquele nível, eu entendi que a gente não podia seguir. Não adiantava mais o que fosse dito. Já tava, sabe, já tinha o pote já tinha transbordado fazia muito tempo e não tinha mais como voltar aquela água para dentro do pote, sabe? E aí eu vi que nada que a gente fizesse ia resolver o problema e eu também já não estava muito disposta a resolver qualquer problema. Afinal de contas, a gente tinha entregado tudo que era a nossa responsabilidade. Só que em prol de uma boa saúde mental, o que eu decidi fazer? Eu decidi rescindir um contrato, assumindo inclusive que a gente pagaria uma multa mesmo que a gente tivesse entregado tudo que dizia no contrato, com exceção das visitas à obra, afinal a obra não tinha começado ainda. E não foi fácil. Foi a primeira vez que eu realmente precisei acionar advogado e falar, olha, a partir de agora, você não trata mais com a gente, você trata com a nossa assessoria jurídica. E daí ainda desenrolou algumas coisas que não vem tanto ao caso, mas o fato é, porque aí seria só eu contar que a fofoca da fofoca sem edificar. A fofoca, ela tem um limite, eu acho, né? A partir de agora vamos edificar. Contei toda a fofoca, agora vamos edificar. Quais são os ensinamentos que a gente tirou dessa experiência? A primeira é que de lá pra cá eu aprendi a me posicionar muito mais claramente diante de princípios de falta de respeito. Ainda, mesmo que a gente esteja vendo que é só um rascunho, hoje eu me posiciono muito melhor. E eu entendi que esse tipo de posicionamento funciona muito melhor presencialmente. Então há que sempre avaliar. Só quero trabalhar à distância e tal, avalie direitinho. Porque eu acho que esses alinhamentos funcionam muito bem presencialmente. Recentemente, inclusive, passamos justamente por isso, fiz o alinhamento que devia e salvamos a relação com o cliente. Segunda coisa que eu aprendi nesse processo, ter uma assessoria jurídica na qual você confia e na qual você pode falar assim, a partir de agora é com vocês, não quero mais ter contato com essa pessoa. Outra coisa que é fundamental, se você não tem ainda uma assessoria jurídica, tenha. Mira, como faz? Do mesmo jeito que cada escritório de arquitetura e interiores faz do seu jeito, escritórios de advocacia fazem do seu jeito também. Minha assessoria eu não preciso pagar todo mês para eles, é sob demanda. Passo 1 ano, 2 anos sem fazer demanda alguma, não tem que pagar nada para eles, a gente paga por demanda, tá? E o outro aprendizado que a gente teve com essa história toda é justamente entender que às vezes a gente está com a melhor das intenções, o que a gente mais quer é satisfazer o cliente. Mas o cliente precisa de limite. Quando ele tem certos limites, ele vai não só compreender melhor o processo, mas respeitar mais o processo e, consecutivamente, o seu trabalho. Então, hoje em dia, certos limites são fundamentais. Eu não tolero certas coisas. Mais uma historinha. Mira, tá cheia dos fifi. Semana passada eu demiti um cliente sem nem ela ter virado cliente ainda. Houve uma discordância, um desencontro de agendas para que a gente fizesse a primeira conversa com essa pessoa. E ela ficou muito chateada. Pode ser que tenha sido um problema nosso, pode.
assumiria tranquilamente o problema, pediria desculpas para ela, desde que ela tivesse respeitado o nosso trabalho. Como que ela fez para entrar em contato e dizer que estava insatisfeita? Ela mandou uma mensagem bem grosseira para mim no Instagram. Mas aí, não, aqui não, querida, aqui não. E aí, a pessoa que é grosseira, ela fala o que quer, na intenção de que ela ainda seja atendida. E felizmente, a gente sabe os nossos marcos e os nossos limites e diz respeito a que não tem vez. Então, assim, mesmo que ela não tenha tido a intenção de ofender, ela ofendeu. E uma vez a ofensa realizada e interiorizada aqui, o vaso está quebrado e não tem volta. Aqui não tem cola que resolva esse... Você gostou aqui da minha metáfora, né? Do vaso quebrado, você entendeu. Enfim. Quando a gente tem essas experiências, a gente começa a estruturar melhor o nosso posicionamento, a nossa autoridade e a nossa credibilidade. Então não duvide que se posicionar é o que constrói a autoridade que você quer construir no mercado. Use a minha experiência, use essas histórias, reflita sobre isso, para que você não precise passar por experiências tão desagradáveis. Porque, gente, é desagradável a ponto de tirar sono, eu tô contando essa história aqui resumida, mas fiquei sem dormir, fiquei sem conseguir concentrar no que eu estava fazendo, porque eu só pensava nas mensagens absurdas que eu estava recebendo. É muito desagradável, é aquela coisa que você recebe a mensagem, já dá aquele frio na barriga, e aí você se sente, se tá te fazendo mal aquele cliente, não é o cliente para você. Então tenha sempre no seu contrato a possibilidade de rescisão, porque às vezes é a nossa saúde mental que está em jogo. Não se esqueça disso. Tudo bem? Coloca aqui nos comentários se você já teve uma situação complexa. Se você quiser compartilhar a sua situação, também coloca aqui, que a gente, compartilhando, a gente cresce junto, se ajuda, e às vezes só chora as pitangas mesmo. Se você não quiser compartilhar, não tem problema nenhum, só dá um likezinho pra mim, que já ajuda pra caramba, tá bom? Muito bem, nos vemos na semana que vem, quarta-feira, às 4h40, na nossa primeira live aqui do canal. Live aberta, porque a gente já teve o Decola, você já entendeu, né? Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Sim, era terça que a gente tinha combinado numa live lá no Instagram, mas eu acabei de mudar, porque quarta às 4h40 faz muito mais sentido do que terça às 4h40. Quarta, 4h40, vai ficar mais na cabecinha de vocês. Então, ó, quarta, 4h40. Quarta, 4h40. Não fica muito melhor? Pois é, fica.